Por que você deve parar de torrar seu dinheiro com colágeno e nunca mais cair nessa furada? Fique sabendo agora. Eu vou te explicar o porquê o colágeno não funciona, da onde isso surgiu, e você vai sair daqui com uma outra alternativa para você ter uma qualidade de pele melhor, ter uma melhoria em todo o aspecto das suas unhas, cabelo, sem ter que gastar dinheiro com colágeno. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o colágeno. O colágeno é um tipo de proteína, assim como existem vários e vários tipos de proteína para cada tipo de célula específica do nosso corpo. Cada órgão vai ter um tipo de célula que constitui ele, assim como a nossa pele é constituída por um tipo de colágeno, por um tipo de proteína, entre outros, que se chama colágeno. Mas aí que vem a questão. Você vai entender já já com esse exemplo aqui. Isso daqui é um bloco de Lego que eu peguei emprestado do meu sobrinho, para vocês entenderem. Uma proteína é como se fosse exatamente isso aqui, um pedaço de molécula que vai formar algum tipo específico de tecido. Porém, todos os tipos de proteína que a gente tem no nosso corpo, que são diversos, são formados por aminoácidos. E os aminoácidos são esses pedacinhos menores que junto vão se formar em uma proteína. E eles são diferentes uns dos outros, né? Eu usei isso como exemplo porque aqui a gente tem cores diferentes, formatos diferentes, né? Você pode ver aqui um menor, aqui outro maior. E no corpo da gente, como é que isso funciona? No corpo da gente existe 21 tipos de aminoácidos, que são chamados de aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente precisa ingerir através da alimentação. A partir desses 21 tipos que existem, o corpo pode pegar um tipo de aminoácido e converter ele em um outro tipo de aminoácido. Esse tipo de aminoácido vamos supor que esse fosse um aminoácido essencial. Porém, eu preciso de um aminoácido que seja parecido com esse. Então, o corpo consegue converter esse tipo de aminoácido em um outro tipo que seja parecido, entendeu? Esse é um tipo essencial que eu preciso vir através da alimentação, porém, conforme a necessidade do meu corpo, ele converte isso em um outro tipo de aminoácido. E por que eu venho dizer que o colágeno que você compra não funciona? Vou te explicar. Quando você compra o colágeno em cápsula, você compra a proteína do colágeno, ou melhor dizendo, o peptídeo do colágeno, que a grosso modo, para você entender, é como se você pegasse isso aqui sendo uma proteína, você pega e já chega e quebra ela no meio, né? Isso é um peptídeo. Para que isso acontece? Porque nessa pré-quebra eu já elimino um certo processo. Se você consome uma certa quantia de proteína, uma parte daquilo o corpo consegue absorver, outra parte ele não consegue absorver. Isso vai depender muito do seu intestino, entre outros diversos fatores. Durante todo esse processo digestivo, até ele entrar na corrente sanguínea, vamos supor que esse seja um vaso sanguíneo, certo? Esse é um vaso sanguíneo. Não há como essa proteína entrar no vaso sanguíneo, né? É óbvio que eu tô fazendo uma ilustração, não é exatamente assim, mas no sentido de que a proteína é uma molécula muito grande para estar em circulação no sangue. O que o processo digestivo vai fazer com qualquer tipo de alimento que você comer? É que a cápsula cai no sistema digestivo, o sistema digestivo vai quebrar em moléculas pequenas até a menor partícula de aminoácido. Então ele vai quebrando tudo isso aqui, certo? E conforme ele vai quebrando esses aminoácidos, eles vão entrar para corrente sanguínea, um por um. E o que isso significa? Por que eu digo que o colágeno não funciona? A partir do momento que as proteínas são quebradas em moléculas menores, que
são os aminoácidos, você perde a referência. Se aquilo tivesse uma referência genética, tivesse um DNA dentro do aminoácido dizendo para que ele vai servir, se a gente partisse desse princípio, a grosso modo dizendo, é a mesma coisa de que se eu comesse pele de frango, minha pele ia se tornar uma pele igual de frango. Se eu comesse peixe, eu ia começar a criar escamas de peixe na minha pele. Isso não acontece, porque, como eu disse, o que vai entrar na sua corrente sanguínea vai ser as pecinhas pequenas, os aminoácidos. Quando você faz um corte na pele, você não precisa tomar algum tipo de substância específica. Isso é um processo chamado processo autônomo. Ou seja, todo o processo, o seu corpo sabe exatamente do que você precisa. Os mesmos aminoácidos que você encontra na cápsula de colágeno são exatamente os mesmos aminoácidos que você pode encontrar na alimentação. A sardinha é uma boa fonte de... Existe um tipo, vamos imaginar aqui, um tipo de aminoácido específico. Vamos imaginar que seria esse amarelinho quadrado aqui. Esse tipo de aminoácido, daqueles 21 que eu disse, esse tipo aqui é o que é mais ligado, na verdade são 6 tipos, que são ligados à produção de colágeno. Consumindo certos tipos de alimentos, que tem esses certos tipos de aminoácidos, você vai ter com certeza uma melhora. Então vamos supor que eu consumo alimentos que tenha mais esses tipos de aminoácidos amarelinhos aqui, né? Então, 6 ou 7 tipos de aminoácidos que são específicos para os tipos de colágeno que a gente tem. Então a gente consumindo alimentos que tem esse tipo de aminoácido já vai ser o suficiente para você ter uma melhora na sua pele, diminuir rugas. É claro, isso não é milagre, o envelhecimento é algo natural e não vai existir absolutamente nada que contorne 100%. Pode ser contido, pode existir uma melhora no sentido de frear o envelhecimento. Por mais que você forneça todos os tipos de aminoácidos para o seu corpo ter uma melhora, você não vai voltar nunca a ter uma pelinha de bebê. Você pode ter uma melhora? Sim, com certeza você pode ter uma melhora. Inclusive, provavelmente a sua condição de pele, você tem uma pele pouco hidratada ou seu cabelo, unhas fracas, esteja relacionado a uma alimentação deficiente. Quase que a totalidade dos produtos que você encontra pronto para consumo, ou seja, processados e ultraprocessados, produtos que você encontra na prateleira dos supermercados, eles são baixos, muito pouco proteína. E essa deficiência, essa dificuldade de consumir proteína na alimentação da gente faz com que a gente tenha uma falta desses aminoácidos. Mas isso significa que você tem uma falta de modo geral, não só do colágeno. E você resolve isso com alimentação, não com cápsula. Até porque os estudos que mostram algum tipo de melhora são a partir de 2,5 gramas de colágeno, o que seria várias e várias cápsulas, ou um sachê grande, um sachê mais ou menos desse tamanho. Então, como que você vai poder ter esse colágeno sem ter que tomar cápsula? Simples, você vai melhorar a sua alimentação, principalmente melhorando a sua proteína, gestão de proteína, que eu já tenho vídeos aqui. Eu vou deixar um outro vídeo aqui no card falando sobre proteínas, onde você encontrar as melhores proteínas, as mais práticas e as que tem um custo mais acessível. Mais específico do colágeno, existem alguns tipos de proteína que a sardinha, porque a sardinha você consome ela em total dentro do osso do peixe, existe uma certa quantidade de colágeno. Você consome ela inteira com osso, com pele, com tudo. E também a pele de frango é uma boa fonte de colágeno, onde você tem bastante colágeno. Também se é falado muito da geleia de mocotó, mas aí você tem que tomar cuidado, porque existe a geleia de mocotó in natura, que não é lá aquelas coisas, é meio estranho. Talvez
Não é todo mundo que consiga comer aquilo, mas existe aquela geleia de mocotó doce. Aí, só que daí você tem um outro problema, que você vai consumir um monte de açúcar usando a desculpa de que aquilo tem colágeno. E por último, a mais conhecida, da gelatina incolor. Pois a gelatina incolor, além de ela não vai ter açúcar, ela tem uma concentração muito maior de colágeno. Ou talvez alguma receita natural de frutas e, sei lá, colocar o colágeno, colocar a gelatina incolor ali. Ou até fazer algum tipo de uma mistura e misturar aquilo na água e tomar, não tem problema algum. É muito mais barato, vai funcionar muito mais melhor do que você gastar com colágeno. Da mesma forma, para o seu corpo não importa. Ele não quer saber se isso aqui vem de pele de frango, se isso aqui vem de sardinha, vem de gelatina, vem de queijo, vem do leite. Ele não quer saber. O que importa é que isso é uma proteína. Quando chegar no sistema digestivo, quando chegar no fígado, no estômago, no intestino, isso vai ser quebrado. Sempre, sem regra. Não existe proteína. O corpo nunca absorve proteína. Caiu no sistema digestivo, ele vai ser obrigatoriamente quebrado em todos os pedacinhos até se atingir todos os aminoácidos, né? Tá caindo tudo aqui, mas não tem problema. O que importa é que vocês compreendam que ele vai quebrar em pedaços pequenos, todos os pedacinhos assim, ó. Já caiu no chão mesmo. Então é isso aí. Quando houver toda a quebra de proteína em aminoácidos, o corpo vai pegar todo esse montante aqui que ele quebrou, ele vai analisar. A pele fez um corte aqui, precisa recuperar, regenerar aquela pele, aquele corte, manda aminoácido para lá, né? Quando você faz uma atividade, faz uma corrida longa, você vê que você fica cansado, fica doendo, por quê? Porque seu corpo houve uma quebra ali. Então esse músculo precisa regenerar, precisa recuperar. Então ele pega esses pedacinhos, manda pra lá, manda tudo pra lá. Então o corpo vai fazer esse gerenciamento, ele que vai decidir se vai pra aqui ou vai pra ali. Não é porque você tomou colágeno de unha que vai crescer sua unha. Se fosse assim, para crescer os seus cabelos, seria só você comer cabelo. Para crescer unha, seria só você comer unha. E não é assim que funciona. Ah, eu quero ter um coração saudável, é só comer coração de galinha. Não é assim que funciona. Tudo que você come vai ser desmembrado, quebrado, em moléculas pequenas. A partir disso, seu corpo vai decidir o que ele faz, o que ele não faz. É importante que sua alimentação seja rica em proteína, para que exista material para ele trabalhar. Senão, nada vai acontecer. É como se os aminoácidos fossem os tijolinhos, os tijolos que vão construir o muro da sua casa, e o seu corpo que é o mestre de obra, que é o pedreiro. Ele que vai decidir quem vai construir. Os aminoácidos são os tijolinhos, é o que você precisa consumir através da alimentação. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder talvez num próximo vídeo mais detalhado. E não perca aqui o próximo vídeo que eu deixei sobre proteínas, e também vou deixar um vídeo aqui sobre carboidratos. É só clicar e assistir. Te vejo lá.